Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para fazer uma análise, da minha visão do jogo de ontem. Vitória venceu o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Que maravilha, hein? Olha que nos últimos 6 jogos, o Vitória vem de uma campanha muito boa. Aqueles 2 jogos fora de casa, que o Vitória empatou as 2 partidas. Depois jogou dentro de casa contra o Inter e contra o Atlético Mineiro. O Vitória venceu. Saiu, teve um tropeço fora de casa contra o Bragantino, mas não jogou mal. Vendeu o cara a derrota, como nós falamos aqui. E ontem, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, o Vitória fez um jogo inteligente. Apesar de um primeiro tempo muito ruim, dos 2 times, um jogo muito abaixo daquilo que a gente pode esperar do futebol, tecnicamente. Mas no segundo tempo, o Vitória jogou com inteligência e terminou vencendo nos minutos finais ali por 1-0, uma bela jogada de Zé Hugo, que terminou fazendo o gol. Gente, antes de mais nada, eu quero passar aquilo que eu fiquei pensando durante a partida, depois do jogo, analisando a participação do técnico Carpini nesse elenco do Vitória. Porque, e aí eu volto lá atrás, naquele Flamengo do Jorge Jesus, quando muitos diziam que qualquer um com aquele elenco ali faria o Flamengo ganhar todos os títulos. E quando o Jorge Jesus foi embora, ninguém mais acertou com aquele elenco maravilhoso que o Flamengo tinha. Inclusive contratando até mais jogadores de qualidade. Aí chega o Carpini, pega um elenco muito ruim, essa é a realidade, o próprio torcedor reconhece isso, um elenco abaixo daquilo que Vitória merece, jogadores tecnicamente abaixo, essa é a verdade, e o Carpini consegue, com tantos desfalques, colocar o Vitória para fazer um futebol coerente dentro de campo, um futebol inteligente, com competitividade. Isso que nós vimos ontem contra a equipe do Fluminense, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense não conseguia articular nenhuma jogada, o Vitória estava muito bem armado ali, defensivamente. É claro que o Vitória deixou um pouco de lado o ataque, foi 2 vezes lá no ataque. O Fluminense teve as 2 melhores chances do primeiro tempo. E aí, mais uma vez, o Lucas Arcanjo, que tem errado dentro do campeonato, é claro, um erro aqui, o outro ali, principalmente a questão de espalmar para frente ali na área, mas ontem fechou o gol. Lucas Arcanjo pegou tudo que tinha que pegar ontem no jogo contra o Fluminense, mas o técnico Carpini inteligentemente armou um sistema onde você não tem grandes jogadores. Veja que ele entrou no jogo ontem com 4 volantes. Um foi para a zaga, porque ele não tem zagueiro, sem o Camutanga, para jogar com Wagner Leonardo pelo lado direito, ele teve que colocar o Caio Vinícius ali. Aí entrou com 3 volantes no meio de campo. Ele entrou com Luan, Leonaldi e o William Oliveira, que tem jogado um pouco mais à frente, por incrível que pareça. E o Mateuzinho complementando o meio de campo, na frente o Oswaldo com o Alejandro. E ali o Vitória segurou o primeiro tempo. Olha como é bom o time descer para o vestiário, jogando fora de casa, com pelo menos o placar de empate, que não esteja perdendo. Aí o Carpini armou mais uma alavanca ali atrás, saindo nos contra-ataques, e deu certo. Apesar do Fluminense ter melhorado e muito com a entrada do Alexander no segundo tempo, o Vitória, inteligentemente, nos contra-ataques, ia lá, beliscava aqui, quando o técnico, e é para isso que existe o treinador, não é só para treinar durante a semana. O treinador está ali para enxergar o jogo, como ele pode ajudar naquele momento o seu time a tirar proveito do sistema que o adversário está aplicando. E lá na dinâmica do jogo, ele viu que se ele colocasse atacantes, o time do Vitória nos contra-ataques ia surpreender a equipe do Fluminense, e foi o que aconteceu. O time do Vitória, com a entrada do Zé Hugo, do Yuri, o Yuri Castilho, e o Janderson, o Vitória melhorou muito nos contra-ataques. Já tinha feito antes do gol uma boa jogada o Zé Hugo pelo lado esquerdo. Ele é leve, ele vai para cima mesmo. Incrível que no lance do gol ele consegue sair de 4 marcadores. Faz a jogada, não foi fominha, fez o lançamento para o Janderson, que dá a entrada da área, um chute cruzado forte no canto, fez o gol do Vitória. O que impressiona é que o Vitória, mesmo com essa deficiência técnica, sem muita qualidade técnica, o Vitória consegue surpreender a partir do trabalho sério, e a gente percebe daqui de longe que o trabalho é sério, o trabalho é responsável, o trabalho é focado desse treinador Carpini, um cara jovem, 39 anos de idade,
que já consegue dar um padrão, consegue extrair, né, o máximo de cada um do que de cada um pode dar. Porque você vê que para o Vitória conseguir o resultado que o Vitória conseguiu ontem, os jogadores têm que dar 100%, tudo aquilo que eles podem aplicar dentro da partida, né, da sua parte física, na sua parte técnica e principalmente sendo jogadores que fazem aquilo que o treinador pede, né? E a gente percebe que isso aconteceu mais uma vez ontem no jogo contra o Fluminense. A aplicação tática dos jogadores, um meio de campo pegador, sem deixar o Fluminense, né, respirar. Quando o Fluminense chegava ali no meio de campo, a marcação era grudada, era colada, e aí não tem espaço para Ganso jogar, não tem espaço para o Marcelo jogar, que tinha espaço até na saída da defesa para o ataque, o Marcelo. Mas quando ele chegava no ataque, na intermediária, já encontrava ali o bloqueio, uma hora Osvaldo que chegava nele, né? Até o próprio Alejandro que voltava para marcar ali, e quando passava, quebrava essa primeira linha, tinha a linha dos meio-campistas ali, com o William Oliveira, que era aquele primeiro homem a dar o combate, o Leonaldi, o Luan. A gente não vai dizer assim, o Caio Vinícius, um jogador num primor de técnica. Não, não é, mas está quebrando um galho, a gente tem que entender isso. O cara está jogando de zagueiro central, a posição dele é de volante, né? Que eu ouvi ontem críticas a ele, ao Caio Vinícius, mas não foi mal não, no que se pediu a ele do jogo de ontem, jogando ali como um jogador de zagueiro central, auxiliando o Wagner Leonardo, ele foi bem. Então, gente, eu quero elogiar acima de tudo, né, a participação e o trabalho feito pelo Carpini à frente do Vitória, que deu um padrão a esses caras, colocou os jogadores com competitividade dentro de campo. O Vitória antigamente era aquele time que saía, você só ficava esperando quanto o Vitória ia tomar, né? Qual seria o resultado negativo. Hoje não, hoje você já confia que o Vitória pode sair, né, e conseguir um bom resultado fora de casa, inclusive no placar que a gente dá sempre lá na equipe dos Galácticos, que eu botei empate, porque era uma mudança de treinador do Fluminense e que o Fluminense poderia ter uma certa melhora daquela crítica que os torcedores faziam ao técnico Diniz, daquele toquinho de bola ali na defesa. Achei que ontem já poderia dar uma melhorada, então eu coloquei o placar de empate, mas o Vitória surpreendeu a mim e a todos chegando lá, fazendo o futebol. Não que foi o futebol, Vitória, aqui não estou para enganar o torcedor, o Vitória jogou um grande futebol, não foi. Mas futebol competitivo, um futebol de aplicação tática, jogadores se doando dentro de campo para conseguir essa vitória, saiu da zona de rebaixamento, se dá uma tranquilidade também no trabalho, e domingo já tem outro adversário para que o Vitória agora possa conseguir um resultado positivo e sair mais ainda, né, dessa situação perigosa que é a zona de rebaixamento. E com as contratações que virão, e o presidente já falou sobre isso, agora nessa janela de julho, já chegou uma contratação, vem mais umas 4 aí, o Vitória assim pode reforçar, e com esse trabalho maravilhoso que o Carpini tem feito dentro do Vitória, o Vitória pode crescer dentro da competição. Parabéns aí ao Vitória, ao torcedor do Vitória, por esse brilhante triunfo de ontem lá no Maracanã. Um grande abraço, minha gente.